das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, que o teu servo temia ao Senhor, porém veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte. Aqui estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber. Ao homem de Deus, o que lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amados irmãos, nós vamos ver um contexto ao qual fala de uma pobre viúva que já havia perdido o teu marido, aleluia, e já não lhe restava mais nada dentro de tua casa, a ponto, aleluia, de que as dívidas foram crescendo de uma maneira tão grande, aleluia, que ela já não tinha mais nada como pagar, aleluia. E nós vamos ver, aleluia, que fala de uma viúva, aleluia, que, aleluia, ela tinha tudo, aleluia, podia desistir da própria vida, porque nós sabemos que naquela época o dever de sustentar a casa não era da mulher, era do homem, aleluia. O homem trabalhava, a mulher cuidava da casa, aleluia. Então, quando acontece um caso, numa viuvez, aleluia, ao qual o marido não tem deixado nada para a esposa, aleluia, ela pode chegar a um certo ponto, aleluia, de perder seus herdeiros, ou seja, perder até seus filhos. Por quê? Porque na época nós sabemos que os credores, eles não perdoavam. Ele batia na porta, se você não tinha como pagar, aleluia, então ele levava teu filho como escravo. Aleluia. E não acredito, pastor Fernando, amada igreja, que num ato de desespero, aquela mulher vai conversar com quem? A Bíblia vai dizer que ela vai conversar com Eliseu, um homem de Deus. Aleluia. A Bíblia não diz que ela se dirige para o credor, a Bíblia não diz que ela se dirige para o parente, não. Ela se dirige para o homem de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque ela sabia que o vizinho dela não ia pagar a dívida. Ela sabia que os filhos dela, por serem jovens, não podiam pagar a dívida. Mas ela tinha conhecimento que o homem de Deus estava passando naquele Aleluia. Aleluia. A ponto dela chegar e dizer: você sabia que teu marido, teu servo, servia ao teu Deus, mas hoje eu não tenho nada dentro da minha casa, a não ser uma vasilha com azeite. Aleluia. O que me chama a atenção, aleluia, é que ela só tinha uma vasilha com azeite. Acabou. Ela não tinha mais nada. Aquela viúva não tinha mais alimento, não tinha de onde tirar. Uma única vasilha com azeite era o que o marido havia deixado para ela. Os filhos jovens não poderiam trabalhar ainda. Aleluia. E agora? O desespero bateu na porta. Chegou as cobranças. Aleluia. Chegou os credores. Aleluia. Amada igreja, trazemos para os dias de hoje. Aleluia. Muitas vezes a gente pode se desesperar por causa de dívida. Aleluia. Muitas vezes a gente se desespera porque a conta chega. Aleluia. Porque pão é comprar. Melhor ainda é ter de onde tirar para pagar.
Aleluia. E o que aconteceu na vida da mulher é o que vem acontecendo até nos dias de hoje. Muitas vezes a gente não tem dinheiro para pagar uma fatura do cartão, a prestação de um carro, a prestação de uma moto. Aleluia. E muitas vezes a gente chega a cair no desespero, como essa viúva caiu. Aleluia. Mas a viúva, ela foi esperta. Aleluia. Ela não falou para qualquer um. Ela falou para Eliseu. Ela falou para o profeta de Deus. Aleluia. Sabe o que eu estou aprendendo com isso, amada igreja? Aleluia. Que os nossos problemas nós não devemos falar para qualquer um. Nós devemos falar para aquele que foi crucificado na cruz do Calvário por mim e por você, amada igreja. Aleluia. Não cabe a nós falar o nosso problema para o irmão. Não cabe a nós falar o nosso problema para a irmã. Mas falar para aquele que dá testemunho de profeta na terra. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente desabafa com o irmão próximo, pastor Fernando. Aí sabe o que vai acontecer? Que hoje uma das maiores armas para derrubar crente é o tal do WhatsApp. Eu não estou pregando contra não, porque eu uso, tá? Quando eu não estou no culto da igreja, eu uso. Aleluia. Mas uma conversa que eu tenho com o pastor Fernando, ele pode caminhar para outro, eu estou dando um exemplo, eu não estou dizendo que o pastor está fazendo, é um exemplo. Aleluia. E isso tem derrubado o crente. Aleluia. Isso tem derrubado, sabe por quê? Porque o que eu falei para o pastor Fernando, quando ele passa para um fofoqueiro da igreja, para uma fofoca da igreja, já não passa do jeito que eu conversei com ele, já passa do totalmente diferente. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Começam os olhos julgadores. Porque o irmão, aleluia, saiu da presença de Deus. Porque a irmã saiu da presença de Deus. Aleluia. Mas vamos fazer igual essa viúva. Não vamos contar, aleluia, o nosso defeito para ninguém, nossa dificuldade para ninguém. Mas vamos contar para o nosso Deus. É de joelho dobrado que a casa é edificada. É de joelho dobrado que o seu filho vai voltar para o Evangelho. É de joelho dobrado que você e a tua casa vai dizer: eu e a minha casa hoje servimos ao Senhor. Aleluia. Irmão, para você é fácil, você está pregando, você recebe os convites. Aleluia. Ninguém sabe a guerra espiritual que cada um de nós temos que enfrentar. Ninguém sabe as pedras que vêm em nós. Ninguém sabe os espinhos que estão aí afora. Aleluia. Ninguém sabe quantos gigantes nós temos que derrubar por dia. Aleluia. Mas sabe o que me chama a atenção? Aleluia. Que quando nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Aleluia. Nos livrando dia e noite. Aleluia. A dificuldade lá fora é grande. Aleluia. Pode até ter um desviado dentro da família. Aleluia. Enquanto eu prego aqui, pastor Fernando, aleluia, eu sei que o meu irmão está desviado. Enquanto eu prego aqui, eu sei que o meu pai está lá na assembleia adorando a Deus. Enquanto eu prego aqui, eu sei que a minha mãe está lá na assembleia adorando a Deus. Aleluia. Meu irmão pode até estar numa festa. Aleluia. Mas sabe o que acontece, pastor Fernando? Que não tem faltado joelhos. Aleluia, para ele. Você quer abençoar a sua casa? Comece abençoando a tua vida. Comece abençoando o teu filho. Comece abençoando a tua filha. Comece abençoando o teu neto, o teu bisneto. Aleluia. Porque estes dias, aleluia, vai se levantar um profeta na terra para abençoar todas as nações. Sabe por quê? Aleluia. Porque enquanto a trombeta não soar, enquanto Jesus não voltar, nós estaremos aqui para pregar este Evangelho. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Sabe por que estou aqui esta noite? Porque teve joelhos dobrados para mim. Amém. Sabe por que o pastor Fernando está aqui? Porque teve joelhos dobrados para ele. Sabe por que você está aqui? Porque alguém dobrou o joelho e abençoou a tua vida. Aleluia. Então, quando sair esta noite daqui,
botija cheia de azeite. Aleluia. E quando chegar na tua casa, derrame o azeite sobre a tua casa e abençoe e diga: a partir de hoje, esta casa vai servir a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Culto este da família é um culto maravilhoso, é um culto para abençoar as famílias. Aleluia. Mas quantas famílias não estão chorando aí hoje, amanhã ou depois? Aleluia. Quantos jovens já não foram ceifados, pastor Fernando? Aleluia. Quantos servos de Deus não já partiram? Aleluia. Abençoados esses que já partiram, que se partiram na presença de Deus. Esses só estão descansando, aleluia. Mas esses jovens que estão morrendo aí nas drogas, aleluia, nessas festas aí afora, ali sabe por quê? Aleluia, porque está faltando gente para pagar o preço. Aleluia, mas não olhe para a esquerda, não olhe para trás, olhe para o alvo, abençoe ele, abençoe ela, abençoe a tua casa. Aleluia, diga: a partir de hoje, aleluia, o meu filho vai ser um pregador, a partir de hoje a minha filha vai ser um pregador. E sabe o que é que vai acontecer? Deus vai começar a fazer na tua casa. Aleluia. Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. O que é que não tem igreja? Mas saboteja? Aleluia. Ofereça a Deus. Aleluia. Fale com o profeta, fale com Jesus. Ah, mas a minha vasilha está seca. Aleluia, então faça que nem Eliseu fez. Entra, fecha a porta atrás de ti. Aleluia, que o profeta vai fazer acontecer. Aleluia, entra, oferece o teu azeite a Deus. Aleluia, deixa que Deus vai encher a tua casa, vai encher a tua botija. Aleluia, amada igreja. Aleluia, sabe o que acontece? Eu vou contar esse testemunho aqui. Aconteceu, pastor Fernando, quando a gente recebeu a oportunidade de louvar, que eu falei para a igreja que eu não tenho esse dom do louvor. Há 7 anos atrás, eu acho que está com 7 anos já. Há 7 anos atrás, pastor Fernando, eu deitado numa cama, mais magro do que eu estava, do que eu estou hoje, amada igreja. E eu gostava de assistir um canal do Evangelho, onde era louvor o dia todinho. E eu me lembro que eu deitado sobre esta cama, e eu comecei a chorar. Eu vi uma criança, eu acho que 8 a 10 anos louvando, uma voz linda, maravilhosa. E eu deitado na cama e eu comecei a chorar. E minha mãe não entendia, pastor. Ela chegou, botou a mão na minha cabeça e disse: meu filho, você vai fazer o exame e vai dar tudo certo. Porque até então eu não tinha feito meu exame para saber qual era a minha taxa. Só que ali eu chorava, não é porque eu estava doente. Eu chorava porque eu via uma criança de 10 anos adorando a Deus, louvando a Deus. E é um dom que eu sempre pedi a Deus, pastor Fernando. Até que um certo ponto do meu trabalho, aleluia, escutando os louvores, eu disse: Senhor, só eu, mais ninguém, eu e os vizinhos que eu escuto. Quando eu estou no meu trabalho, eu disse: Senhor, se o Senhor me der o dom do louvor, eu vou louvar 24 horas e nunca mais eu vou parar de louvar o seu nome. E aí Deus branda dentro de mim e diz: larga de ser mentiroso. Aleluia. Se eu te der o dom de louvor e você louvar 24 horas, você não vai beber, você não vai comer, vai morrer de sede, vai morrer de fome. Você não pode prometer uma coisa que você não vai cumprir. Foi desse jeito que Deus falou comigo. Aleluia. Nós temos que entender que o Deus que nós servimos, nós temos que entender, saber fazer o pedido a Deus. Você não vai pedir uma coisa praticamente o que é impossível para o ser humano. Para o nosso Deus não. Para o nosso Deus nada é impossível. Mas na concepção humana, um humano louvar 24 horas sem comer, sem beber, não tem como, tem? Não tem.
Não existe um ser humano, um super-humano que faça isso. Mas a partir do momento que Deus começou a falar, que eu comecei a buscar, aí começou a vir homens de Deus, mulheres de Deus, que começou a dizer: começa a multiplicar o teu azeite, porque você vai pisar em lugares que você jamais sonhou, e a sua voz será escutada por pessoas que você nunca conheceu na sua vida. Aleluia. Aí sabe o que aconteceu? Eu disse: Deus, perdoe. Eu sou feliz pelo dom que o Senhor me deu. Aí Deus vai na Assembleia de Deus, lá nos Barros, ministrando a palavra, entra um radialista, começa a assistir o culto, aleluia, decidiu o azeite derramando, aleluia, e a palavra mexendo, e o cara de cabeça baixa. Quando terminou o culto, ele chegou e disse: eu quero confessar Jesus como Salvador. Aleluia. Aí eu quero que esse irmão aí ore por mim. Quando o culto terminou, aleluia, o azeite estava derramando, pastor. Aleluia, quando eu cheguei na calçada, ele chegou perto de mim, esse radialista, e disse: ei, quinta-feira vai lá na rádio. Senhor Jesus, um pequenininho, eu quero ver você lá na minha rádio. Lá na rádio eu tenho um programa. Esse radialista é conhecido dentro de Mossoró como Candidé Barreto. Irmão Candidé Barreto. E chegando na rádio, tinha um programa de Adriano do Gesso, irmão Adriano do Gesso, onde ele pregava na rádio difusora. Falando isso. E dentro desse quadro eu recebi uma oportunidade. E quando eu tive essa oportunidade, que eu dei uma salvação, aleluia, eu acredito que o azeite ainda estava derramando. Porque quando o irmão Adriano foi embora, pastor, o radialista me chamou no canto, eu e minha esposa. A minha esposa, muito brincalhona, sempre brincava com ele. E ele disse: vou dar um quadro a vocês. E nós ganhamos um quadro na rádio difusora, onde a minha esposa batizou. Tudo é do Pai. Aleluia. Sabe o que aconteceu, pastor Fernando? Toda noite, depois do culto, ou se não tivesse culto, a gente estava na rádio. Aleluia. Começou a chegar as mensagens lá na rádio, pedindo oração. Aleluia. Do Rio Grande do Sul, aleluia, de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Caxias, aleluia, pessoais, caminhoneiros que escutavam a rádio, aleluia, pegou, escutou o nosso quadro, né, onde eu ministrava a palavra, minha esposa orava, e ali eles mandavam mensagem pedindo oração por eles. Aleluia. Esse quadro existe ainda, irmão? Não, porque nós tivemos que parar porque era muito tarde, né? E como a gente se mudou agora, a gente está na Nova Mossoró, ficou muito contramão para a gente. Mas o que me chama a atenção é que quando a gente ganhou esse quadro lá na rádio, o irmão Adriano Gesso, ele pagava pelo quadro dele, 30 minutos. Sabe quanto custou o nosso? 0 centavos. Aleluia, Jesus. A gente não precisava pagar para o quadro, para pregar a palavra de Deus, para orar, sabe por quê? Porque quando Deus ele faz a obra, ele faz por completo. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, creia que Deus ele vai fazer a obra. Eu não sei qual a dificuldade, se é um filho, se é uma filha, se é um tio, uma tia, se é a esposa, se é o marido, mas encha a tua botija esta noite. Sabe por quê? Porque quando você chegar na tua casa com azeite derramando, muitos vão olhar para você e vai dizer: esse chegou cheio, essa chegou cheia. Sabe por quê? Porque é servo e serva de Deus. E como servo e serva de Deus, aleluia, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe o teu lar, abençoe o teu emprego. Não reclame da tua vida, está difícil, está faltando emprego, aleluia, abençoe. Aí diga para Deus que só Ele pode abrir a porta, aleluia, porque quando
loja. Aleluia. Quando comecei no emprego, aleluia, muitos diziam que não era capacitado, e Deus capacitou. Então saiba de uma coisa, que quando o seu azeite estiver derramando, mesmo que o mundo olhe para você e diga que você não é capaz, saiba que tem um que te capacita, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Acontecido o dilúvio, olha nessa arca com a família, Deus diz o quê? Multiplicais. Aleluia. Então multiplica o teu azeite. Aleluia. E a própria Bíblia vai dizer que quando Noé desce, Deus abençoa a família. Aleluia. Depois quando multiplicar. Aleluia. A sua família ela já é abençoada. Desde que Noé desceu da arca, aleluia, a família já estava abençoada. Aleluia. Mas a família de Noé também pecou, mas antes houve a bênção de Deus. Aleluia. A esposa de Jó pecou, mas depois da tribulação veio a bênção de Deus. Aleluia. Davi pecou, mas depois do pecado, ainda assim, mesmo vindo a espada, veio a bênção de Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, as horas se passam, né? Se passam de jeito. Para o meu pastor Fernando. Aleluia. Se até 9 horas. Mas eu vou deixar um tempo para o pastor que tem também. Aleluia, Jesus. É os recados para a igreja. Pastor Fernando, eu quero deixar para a meditação do Senhor. João, capítulo 13, verso número 7. O que eu faço agora, tu não tens as amanhãs saludares. Aleluia. Glória a Deus. O pastor está passando por uma dificuldade nesse momento. Aleluia. Mas sabe uma coisa, pastor? O Senhor é escolhido por Deus, é ser um valente de Deus. Nunca desista, nunca. A dificuldade vai vir, vai. Eu passei por uma dificuldade no meu casamento, que eu conversei até com o pastor Fernando. E ele me aconselhou, e hoje eu estou bem, graças a Deus, pelo conselho. Tudo bem que hoje pode ser um dia como líder da igreja, mas o que o pastor deixa aqui, o legado que ele vai deixar aqui, qualquer um que passar por aqui, não vai apagar o que ele já fez. Glória a Deus. Aleluia. Só vai acrescentar, só vai tentar fazer crescer. Pastor, o Senhor vai até aqui, mas a sua temporada não acaba aqui. O Senhor está vivo, o Senhor tem o seu emprego, o Senhor tem uma vida à frente no Evangelho, na caminhada de Deus. Aleluia. Doeu muito em mim quando eu fui substituído também na Calvina, né? Quando o meu coordenador me tirou pela frente com a obra. Doeu muito em mim. E essa palavra muitas vezes foi para mim também. O que eu faço agora tu não entende, mas amanhã saberás. Para quem nasceu para ser líder, aleluia, dói quando a gente é tirado da frente da obra ou quando a gente precisa entregar a obra. Mas na maioria das vezes a gente tem que passar por isso. O pastor ele não está partindo para a glória agora, não. Ele só está encerrando a caminhada dele como dirigente desta obra. E o próximo que vier vai dar continuidade. E eu muito me orgulho de ter vindo aqui, pastor, a seu convite. Por isso, eu gostaria, neste momento, junto com a igreja, com a permissão ainda do pastor da igreja, do anjo da igreja, aleluia, que a igreja ficasse de pé para juntos fazermos uma oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor Deus, aleluia, neste momento que apresenta esta congregação inteira, todas as famílias que se fez aqui presente, Senhor, que veio ouvir a tua palavra.
agora, meu Deus, abençoa cada um. Senhor, eu quero te fazer um pedido especial esta noite, ao anjo desta igreja, Senhor, ao anjo que pode estar encerrando a carreira como dirigente aqui, Senhor. Mas o Senhor sabe o coração dele, o Senhor sabe a lágrima que ele tem derramado à noite, Senhor. Aleluia, o sofrimento em seu coração, Senhor. Mas eu creio, meu Deus, aleluia, que o Senhor ainda vai restaurar, Senhor, aleluia, grandemente a vida do teu servo, Senhor. Este homem valente, meu Pai, aleluia, que não tem negado em fazer a tua obra dia e noite e dia, Senhor. Aleluia, o Senhor vai restituir 10 vezes mais, aleluia, a bênção dele, Senhor. Porque se não fosse assim, eu não estaria orando para ti esta noite, meu Pai. Aleluia, eu estou te forçando, Senhor. Eu estou te fazendo um pedido, meu Pai. Restaura a vida dele, Senhor. Aleluia, alegria, Senhor. Ao qual ouvi esta noite, Senhor. Aleluia, quando eu cheguei aqui, aleluia, mesmo abatido, ele me recebeu com um sorriso enorme, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Senhor, aleluia, abençoa cada família, Senhor, cada petição, Senhor, de oração, se foi feito no teu altar, Senhor, recebe nossas orações como holocausto suave, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado por este culto, Senhor, muito obrigado por cada vida que se fez presente, pelo anjo da igreja, pelo dirigente do culto, Senhor, pelo nosso porteiro, Senhor, por cada irmão, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém.